Dando sequência, né, pessoal, aos comentários, vou passar aqui rapidinho os erros de lógica. No primeiro programa, o problema era este aqui. A pessoa tinha feito o cálculo da média aritmética sem o uso de parênteses, o que invalidava todo o processo de cálculo, porque ele vai fazer primeiro a divisão para depois fazer a adição. Então, o correto aqui, então, era colocar, certo? Colocar, botando a tela aqui, então o erro estava aqui, né? Nesse primeiro ali, o problema é exatamente que a pessoa não tinha colocado o par de parênteses, e aí ele primeiro dividia e depois somava, não calculando, então, a média aritmética. Então, a importância de aprender a fazer bem direitinho a questão do erro, da codificação das expressões, para ela funcionar conforme a gente deseja. Bom, depois nós temos o erro de lógica 2, tá? Que é um erro mais sutil, certo? É um erro bem mais sutil, que é, já vou fechar esse aqui, o erro de lógica 2, ele é um erro mais sutil. Eu até atualizei aqui para 2021. O problema aqui, que a pessoa fez tudo direitinho e tal, mas olha só como ela fez aqui. Ela, em vez de botar 2021 menos o ano, ela botou o ano menos 2021 e vai dar anos negativos. Então, funciona, calcula, mas dá um valor que não tem sentido. Onde se viu uma pessoa ter menos 21 anos, menos 18 anos, certo? Então, esse foi o erro ali. Depois, seguindo na sequência aqui, nós temos o erro de lógica 3, o erro de lógica 3, que, vamos mostrar aqui, é um erro típico daquele que a gente faz quando faz Ctrl+C, Ctrl+V. Aí ele reclama aqui que o valor da variável já foi definido, então a gente só arruma aqui para 2, pronto. Aí não tem problema. Então, a gente tem aqui, acaba com erro de compilação, tá? E, então, valor 1, valor 2, então aqui está a média direitinho. Depois, vamos passar agora, então, para o erro de lógica número 4. Vamos ver qual é o probleminha que está lá com o nosso código número 4, tá? Então, a gente vem, forma primeiro o valor inteiro. Olha só, pessoal. Se vocês botarem para compilar esse programa, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, tá valor 1, valor 2. Agora eu pergunto para vocês. Para que tu vais pedir um valor, tá? E depois, em seguida, tu vais desconsiderar. Porque pensa assim, ó, tu vai lá e diz para o usuário, digita o primeiro valor inteiro, só põe 17. Em seguida, tu vens aqui e põe 7, aquela tua leitura não serviu para nada. A mesma coisa acontece aqui. Então, para que tu está pedindo um programa de entrada de dados via teclado, se tu já sabia que tu queria calcular isso aqui? Então, esse é o tipo de problema que funciona, não tem erro de compilação, mas a lógica do programa está muito ruim, porque não tem sentido, certo? Na sequência, então, a gente procurou botar isso aqui para vocês terem uma ideia, assim, de como a gente tem que pensar primeiro, né, antes de fazer as coisas e não fazer as coisas mecanicamente. Vamos dar uma olhadinha no erro de lógica número 5. O erro de lógica número 5. Então, tu tem aqui, mantivemos o valor, tal. Então, tu tens aqui. Olha que interessante. Aqui é bem sutil também uma coisa que se chama muita atenção. Tu botas a mensagem para o usuário depois que tu pediu a entrada. Você sabe o que isso aqui, em termos de execução, vai acontecer? Então, vamos pegar e executar, para vocês verem a sensação.
a pessoa vem, certo? Pronto. E olha o que vai acontecer, pessoal. Olha a situação que a pessoa vai viver. O terminal aqui embaixo, ó, fica piscando e a pessoa não tem a menor ideia do que ela tem que digitar. Eu, como sei, ó, 7. Aí que vai aparecer. Digite primeiro o valor inteiro. Olha o que vai dar. Aí eu digito 6. Mas, na realidade, 6 não tem sentido, né, pessoal? Digite primeiro o valor inteiro. Aquela primeira entrada de dados não serviu para absolutamente nada. Por que que aconteceu? Vamos olhar aqui. Olha só. Então, voltando para o nosso código aqui, olha que interessante isso aqui. Tu pega, colocas um valor, tá? Que é aquele que apareceu lá, mas isso aqui não vai servir para nada, porque tu vem aqui, ó, informe o primeiro valor e ele vai pegar e todo o valor digitado lá, tá, pessoal, vai perder o sentido. Então, olha só, pessoal, que coisa mais confusa esse código. O usuário entra com um valor, daqui a pouco tu põe uma mensagem, informe o primeiro valor, e na realidade o primeiro valor vai ser guardado na variável 2. Então, olha a confusão que esse código gera para o usuário e para a lógica de pensar. Então, primeiro a mensagem. Ó, primeiro a mensagem que tu queres que apareça para conduzir o usuário. Depois, a segunda mensagem, certo? A segunda mensagem aqui, tá? Aqui, a gente vem, tira o excesso aqui, aí sim. Aí tu vens, tá? Ah, mas o valor está inteiro e aqui a média... Não tem problema. No momento que tu declara a média double, ele vai pegar e vai transformar essa divisão aqui em real. Aí a gente resolve. Então, a lógica tem que ser sempre: informa o usuário o que tu desejas que ele vai digitar, ele, ela, guarda esse valor, digita a mensagem, põe a mensagem para ele digitar o segundo valor. E não aquilo que tinha sido feito, que estava para lá de esquisito. Aí, a gente, olhando agora o erro de lógica 6, vamos olhar o programa, enfim, ó, aqui, ó, olha só, aqui também é um outro erro bem comum. Tu declara uma variável int, tá? E pede o valor de entrada e, em seguida, tu fazes uma outra atribuição de entrada. Então, isso aqui vai ficar muito confuso, tu não precisa fazer. Se tu quiseres declarar em separado, tu simplesmente poderias fazer isso aqui. Int, valor 1, e aí botar valor de entrada. Tu faz a declaração da variável em separado e depois tu armazena o dado. O que normalmente acontece, ó, a gente pega e só faz isso aqui. Vou tirar isso daqui, a gente só faz a entrada assim. Pronto. Aí a gente pega e tem a execução do programa. Então, a gente faz a leitura, não confundir a declaração da variável e depois atribuir conteúdo para a variável, como se tivesse que fazer isso 2 vezes. Depois, no erro número 7, tá? Então, tu pegas, né? Olha só, tu inicializa a variável 1 e 2 com 0, tá? E aí tu vai calcular a média. Mas se tu for calcular a média, não, essa média tem que ser calculada depois. É muito comum, principalmente dentro dos métodos, tá, pessoal? A gente inicializar a variável com o valor para garantir que ela tenha um valor que não tenha sujeira ou que tenha qualquer outro valor que vai prejudicar a nossa programação. Então, nesse caso, botou 0, tá? Essa inicialização aqui, ó,
ela não vai ter efeito nenhum, porque em seguida tu estás atribuindo por leitura outros valores para ver valor 1 e valor 2. Então, a gente tem que cuidar para usar as informações de maneira bastante útil para evitar desperdício. E no oitavo errinho, a gente está aqui, entra com valor, entra com o segundo valor, e aqui teve um errinho, ó, a pessoa calculou, e olha aqui, esqueceu de botar o string aqui e tirar aqui, ó. Então, se tu colocas mais média dentro do string, ele não vai imprimir a média, ele vai imprimir essa mensagem média de string, ok? Então, são errinhos, pessoal, assim, ó, nesse pacote aqui, são errinhos que se colocou aqui, que são errinhos clássicos, mas que dão uma dor de cabeça e são aqueles cuidados que a gente precisa ter. Então, encerramos este